Fala pessoal, bom, primeiro de tudo, se inscreva no canal, importantíssimo, vamos dar essa ajuda, o canal tá no comecinho, a gente fez agora a primeira semana, chegamos aos primeiros 1000 inscritos, temos muito caminho ainda a percorrer, conto com a sua ajuda, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like aqui no vídeo, vai dar uma ajuda legal aqui pro vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Bom, vamos lá, o assunto é seleção brasileira, convocação do Tite, vou rapidinho passar pelos nomes, pela lista, para depois aprofundar a discussão em outros temas que considero mais relevantes. Porque os nomes, sempre há divergências, convergências em um ou outro ponto, em um ou outro nome. Por exemplo, o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, está longe de ser considerada injusta a convocação do Santos, muito pelo contrário. Só que eu vejo que há outros goleiros na lista, na frente do Santos, outros goleiros na fila, né, melhor dizendo, e que talvez já estivessem merecendo uma oportunidade na seleção há mais tempo, mas enfim, foi chamado aí o Santos. Eu imaginava que o Bruno Guimarães estivesse na lista da seleção principal e não na lista da Sub-23, porque é um cara, olhando para a projeção de futuro, né, de carreira, é um cara com mercado na Europa, um cara que tem muito potencial e que certamente, ao sair do Brasil, vai evoluir ainda mais, né, no seu jogo e pode no futuro ser um cara muito importante para a seleção brasileira. E como são amistosos de pouca expressão, amistosos que deveriam ser, e aí eu vou entrar nesse assunto já, encarados como testes, como um momento ideal para renovações, eu imaginei que o Bruno Guimarães pudesse ser chamado nesse momento e isso não aconteceu. O Tite ainda insiste em jogadores que, por exemplo, o Felipe Coutinho, né, jogadores que não vêm em boa fase, não vêm atravessando um bom momento, mas convocações a gente sabe que tem muito aquela coisa da confiança, dos nomes de confiança, né, e enfim, o Tite tem lá os seus motivos. Então, sobre a lista, o que eu lamento de fato é que se perca a oportunidade de pegar essas últimas datas FIFA de 2019 e usar, porque em março já tem eliminatória, aí já é outro cenário, é competição, é valendo vaga para a Copa, é algo muito sério. Acho que esse momento, já vindo depois da conquista da Copa América, quando o Tite deu uma respirada importante ali no cargo para tocar o trabalho, ele poderia aproveitar para fazer mais testes. E alguns testes, ele até, na convocação anterior, por exemplo, ele chama o Jorge, do Santos. O cara vai lá e não entra. Ele chama o Samir, zagueiro, futebol italiano, que também vai lá e não joga um minuto. Assim, eu não consigo... E já ouvi argumentos do sentido contrário, de que é importante estar no grupo, de que o dia a dia, no treinamento, a convivência também serve, tudo isso serve como teste, mas convenhamos que o teste realmente mais efetivo é quando a gente coloca o cara em campo, quando a gente vê o que o cara pode produzir. Testar na concentração, no avião, não vejo tanta utilidade assim. Bom, dito isso sobre a lista, vamos avançar. Dito isso sobre nomes, né? Sobre discordâncias de um ou outro nome. Agora, vamos avançar para uma questão que repercute ainda mais, que é o impacto das convocações nos clubes brasileiros. Antes disso, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Os jogadores convocados que atuam no futebol brasileiro vão desfalcar os seus times, e eu vou entrar nesse assunto agora, e serão submetidos a uma viagem de aproximadamente 24 horas até Singapura. E aí eu fico me perguntando, primeiro, o nível dos adversários. É relevante o Brasil enfrentar Nigéria e Senegal? Vai acrescentar alguma coisa na preparação para as eliminatórias, nesse ciclo de Copa do Mundo até 2022? Essa viagem longa, a qual serão submetidos os atletas que jogam aqui no Brasil, isso é válido? Isso vai trazer algum benefício? Isso vai ser importante? A CBF pensa de fato nisso no momento que toma esse tipo de decisão? Enfim, acho que todo mundo já sabe a resposta. Sobre o impacto gerado nos clubes do Campeonato Brasileiro, não consegui entender a argumentação do Tite. Ele diz que leva 2 jogadores do Flamengo e do Grêmio para dormir em paz, 2 de cada clube, para que ele durma em paz, para que deite a cabeça no travesseiro tranquilo. Eu acho que é um argumento muito raso, né, para justificar convocações. A gente está falando da seleção brasileira, a seleção mais vitoriosa do mundo. Eu entendo quando o Tite fala da dificuldade de lidar com essa pressão, com essa cobrança de clubes, de torcedores, de você tentar não desequilibrar o campeonato. Isso deve ser ruim para ele, mas é uma argumentação que soa ridícula em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem um país importante como o Brasil que não para os seus campeonatos,
nas datas FIFA e submete o treinador da seleção a esse tipo de constrangimento. E o problema é que o Tite tem que tomar essa decisão difícil e às vezes ele acaba se equivocando no momento de tomar essa decisão, no momento de explicar essas decisões, porque convenhamos, o Tite pensou na semifinal entre Flamengo e Grêmio, mas não parece ter pensado, ou se pensou, parece não ter dado a mesma importância à disputa do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo vai perder em jogos do Campeonato Brasileiro 2 titulares muito importantes que são o Rodrigo Caio e o Gabigol. O Gabigol é só o artilheiro do Campeonato Brasileiro, gente, só isso. E enquanto isso, os rivais hoje mais próximos, mais diretos do Flamengo na briga pelo título, terão perdas menores. O Palmeiras vai perder o seu goleiro. Convenhamos que a reposição, ainda mais com os goleiros que o Palmeiras tem no elenco, Everton, Praz e Jailson, é uma reposição muito menos complicada do que uma eventual perda do Dudu, por exemplo, do Felipe Melo. Nesse quesito, o prejuízo para o Palmeiras, e não é nem só na questão numérica, na questão numérica é óbvio, é objetivo, são 2 contra 1. Então, nesse sentido, o Flamengo sai mais prejudicado que o Palmeiras. O Santos, então, dessa vez sequer teve um jogador convocado. O Jorge foi chamado da outra vez e agora não será. E agora não foi. Mas os estrangeiros do Santos serão convocados. Bom, essa é uma outra questão. Aqui eu falo de seleção brasileira, das escolhas do Tite, da preocupação do Tite em manter equilibrada a disputa. Pensando em termos de campeonato brasileiro, ele não alcançou esse objetivo. E até é importante lembrar, talvez isso não esteja no horizonte de todos, Flamengo e Grêmio, depois de outubro, a partir da segunda quinzena de outubro, só um deles terá a final da Libertadores como objetivo. O outro vai ter que continuar na briga pelo brasileiro, seja pelo título, seja pelo G4. Então, esses desfalques vão pesar. Nós estamos falando de um campeonato de pontos corridos, todo jogo vale 3 pontos, todo jogo tem o mesmo grau matemático de importância. Então, nesse sentido, acho que os rubro-negros têm razão em reclamar, os gremistas também, apesar de não estarem tão colados ali no Flamengo, mas estão ali também precisando de pontos no brasileiro. Então, se pensou na Libertadores, mas não se pensou, né, no Campeonato Brasileiro. E aí, parabéns à CBF, parabéns aos clubes que também estão envolvidos nisso, que também votam para que os campeonatos continuem nos períodos de data FIFA, que votam por estaduais ocupando uma fatia enorme do nosso calendário. A conta chega, o preço é esse a se pagar, lamentavelmente. E para fechar o vídeo, a declaração do Juninho Paulista merece aqui um capítulo à parte, uma observação mais cuidadosa, porque o Juninho foi de uma infelicidade muito grande. O Juninho diz o seguinte: a seleção brasileira sempre se preocupa em jogar em grandes centros, e Singapura é um grande centro da Ásia, que oferece ótimas condições de hospedagem, de treinamento, de campo para jogar. Desculpa, Juninho, esse não pode ser o critério principal para que a seleção brasileira escolha não só adversários, mas como os locais dos seus jogos. Se for, por exemplo, do ponto de vista de importância financeira da região, o Brasil poderia jogar em Wall Street, por exemplo. Estaria resolvida a questão. Então, não faz nenhum sentido. Do ponto de vista de gramado, de estrutura, convenhamos, Singapura é um país que é pequeno e que economicamente é pujante, mas temos outros centros do mundo que têm financeiramente uma capacidade ainda maior, né, de abrigar a seleção brasileira, de estruturalmente receber a seleção mais importante do mundo, e com seleções próximas, ou até naqueles mesmos países, em condições de receber tranquilamente a seleção pentacampeã do mundo. Então acho que o Juninho quis dar um peso muito maior do que Singapura realmente merece, né, nesse quesito de observação. Enfim, acho que ele acabou pagando um mico, a repercussão da declaração foi muito grande e o Juninho quis dar uma floreada num tema que será alvo de críticas. O Brasil jogar em Singapura contra Nigéria e Senegal, desculpa, acrescenta muito pouco, Juninho. É isso, gente. Valeu, abraço. Vamos ver o que sai desses amistosos aí, o que dá para observar. Tchau.